pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio, eu e a Cibele, tudo bom, sim? Exatamente, tudo bom, Gabi? Mais uma vez, com conversas necessárias para que vocês possam aí, né, se sentirem acolhidos nessa nova rede de apoio que a gente vem construindo. Exatamente. A gente sabe das inúmeras dificuldades que principalmente os pais de neurodivergentes enfrentam por aí, e por isso a gente trouxe hoje aqui a Lina para contar um pouquinho mais esse lado da dificuldade, de como é encontrar um profissional, tudo que ela já enfrentou com o Raulzinho, e também para a gente conseguir mostrar que a plataforma está aqui para solucionar esse problema. Exatamente. A ideia da plataforma Espaço Infinito e Além é criar uma rede de apoio exatamente para que essas pessoas que têm um parente ou têm um familiar que necessitam de tratamentos especializados, sejam eles TEA, TDAH ou necessidades especiais, sejam criança, adolescente ou adulto, para que essas pessoas tenham um lugar que elas possam encontrar pessoas que trabalham com essas especialidades de uma maneira mais leve, mais fácil e muito mais acolhedora. Com certeza. E para isso a gente está aqui hoje com a Lina. Tudo bom, Lina? Tudo bom, Gabi? Obrigada Tudo bom, por Lina? aceitar o convite, expor a realidade aqui pra gente e falar um pouquinho mais sobre o Raulzinho também. Eu que agradeço o convite. Segunda vez aqui, né? Uhum. E é sempre um prazer falar do Raulzinho, é muito bom. E ainda mais esse tema, eu gostei muito dessa abordagem, porque tem muita carência pelo que eu vejo, né? Os lugares que eu levo o Raulzinho para reabilitação, grupo de mães, e não tem profissional qualificado. Tem profissionais, muitos, mais qualificados não, para entender a necessidade da criança. As crianças são muito diferentes umas das outras, Exato. muito mesmo. Então, a gente encontra uma dificuldade bem grande nessa questão. Lina, para a gente poder iniciar e entender um pouco melhor, você pode explicar para a gente sobre o Raulzinho, quais são as dificuldades que ele enfrenta, para a gente conseguir também... Quem é o Raulzinho? Quem é o Sim. Raulzinho? Quem é o Raulzinho? Que é um Raulzão. Agora, ele fez 15 anos. Aí eu tenho ainda dificuldade de falar que ele é um adolescente. Ele é um adolescente agora. O Raul... A minha gravidez foi muito tranquila, mas no momento do parto ele sofreu anóxia fetal, aspirou mecônio. Ficou sem oxigênio um tempo. E aí ele tem paralisia cerebral e algumas outras comorbidades que faz parte, né? Aqui na garganta, traqueia, laringe, ele tem algumas síndromes. Se alimenta por sonda. E a gente enfrenta algumas dificuldades com ele. Locomoção, por exemplo. A gente tem bastante dificuldade na escolinha, porque ele aceita muito bem a escola. Sempre gostou. E ele fica diferente em casa quando vai para a escola. Fica mais calmo, sabe? Mais tranquilo. Então, a gente luta muito para levar para a escola, principalmente. E tem o transporte, inclusive, mas a gente não consegue utilizar, porque ele é uma criança muito espástica, bem severo, e ele tem muitos movimentos involuntários, né? Muito espasmo muscular. Então, ele joga muito o braço, as pernas, e acaba machucando. Aí, na van da prefeitura, ele teria que ir no meio. Que nem no meu carro, no nosso carro, ele vai no meio. Não pode nas laterais, porque ele fica batendo no vidro, né? Machuca tudo a mão, machuca o pé. Então, a gente sempre adapta para ele. Tem muitas almofadas, muitas coisas para ele não se machucar tanto. Mas nesses locais, que nem na van, não tem muito como a gente falar para fazerem, né? Assim, assado. E aí, eles amarram o Raul, a cadeirinha no canto, né? É seguro, tem que ser assim. Então, a gente não consegue usar esse transporte. E a gente tem que levar e buscar todo dia para a escolinha. Ai, que legal. Na rede de apoio, né? Pessoas que têm transporte especializado também podem se cadastrar nessa rede de apoio para que possam mostrar seus serviços. Eles né? têm direito a esse transporte. É muito bom. Legal. É muito bom. As crianças, eu moro em Mauá, né? Então, as crianças da minha cidade... vai muitas vans para... Você mora em Mauá, não mas tem como falar pro tio da prefeitura da van para pôr ele no meio? Ou o carro não é adaptado para colocar no meio? Não é adaptado, não tem nem como colocar ele no meio. Entendi. Então, ele vai para a escolinha desde os 6 anos.
aí 6 anos. A gente sempre quis, na verdade, mas não tem um carro que seja adaptado para ele. Não tem. Mas é muito legal, porque vai muitas vans para Ribeirão Pires, que ele estuda na cidade do lado, né, em Ribeirão. Vai muitas vans com as crianças, eles têm esse direito, né? Mas aí o Raul já não consegue usufruir. E aí a gente leva, busca, a gente vai equilibrando dessa maneira. É um direito, mas que acaba não sendo acessível a todos, né? Não é totalmente incluso, né? Não é totalmente inclusivo. Na verdade, é um direito que parece que, não querendo falar da prefeitura ou de qualquer órgão público, mas é limitado, né? A van tá aqui, mas é desse jeito. Isso, é assim. Né? A van tá aqui, ó, o seu direito de transporte tá aqui, mas tem que ser desse jeito. Ou seja, de certa forma não foi feita uma leitura do diagnóstico ou da necessidade daquele usuário, né? Que, no caso, a mãe tá dizendo que ele não pode ficar nas pontas, né? Da van para não se machucar. Mas isso é uma questão também, né? Que, então, quem sabe, né? Esse vídeo aqui não ajuda também a prefeitura que oferece o serviço também a repensar na necessidade do usuário do serviço, né? E se adaptasse pelo menos uma das vans para crianças que têm movimentos involuntários, porque o Raulzinho não é só ele, tem várias crianças assim, que tem muitos movimentos involuntários, esse escape, né, muscular. Legal. Vamos deixar aí para a prefeitura, né, a prefeitura de São Bernardo, prefeitura de Mauá, prefeitura das cidades do ABC aí, fica para vocês a proposta de que uma mãe, né, de um aluno aí de vocês que possa, né, adaptar um dos carros para a necessidade de crianças com movimentos involuntários, né? Acaba que o serviço, em vez de incluso, acaba excluindo essa criança do transporte, que é um direito que ele tem, né? Vamos lá, prefeituras, vamos pensar. E você falou que ele estuda em Ribeirão. Sim. Então você mora em Mauá, ele estuda em outra cidade, já é uma coisa que causa ainda mais uma dificuldade, né? E ele estuda em Ribeirão porque é uma escola especial? Isso, é especializada. A Praesp é ótima, porque lá tem tudo ali. Tem a neuropediatra, tem nutricionista, tem toda a parte de reabilitação. Essa escola é pública ou é particular? Ela é pública. Ela atende crianças de outras cidades porque existe um convênio, né, da minha prefeitura com Ribeirão Pires. Aí, quando entra prefeito, sai prefeito, aí tem sempre uma briguinha porque tem um que não quer continuar pagando esse convênio. Então, aí tem a ameaça das crianças saírem de lá e ir para Mauá. Mauá, pai de Mauá, é totalmente deficiente. A pai de Mauá não ia suprir na necessidade. Ainda a pai de Mauá precisa de muita coisa para suprir as necessidades dessas crianças, né? Tanto é que o Raulzinho, ele foi encaminhado para a pai de Mauá, mas aí a gente lutou bastante para conseguir a vaga na Praesp, por ter muito mais profissionais. E eu nem digo assim da capacitação dos profissionais, mas é a quantidade mesmo de profissionais para atender as crianças e aparelhos, porque a gente sente falta na Pai de Mauá de aparelhos que na Praesp tem e que faz falta. Aí toda essa rede de apoio dos profissionais mesmo, a Praesp é bem completa. É porque é uma diferença no desenvolvimento dele, no neurodesenvolvimento, quando ele tá com profissionais que realmente estão especializados. Não existe isso, né? Porque nesses últimos anos você deve ter percebido que quando o profissional tem mais especialização em necessidades especiais, existe uma melhora no Raulzinho, um desenvolvimento mais acelerado, é isso? Sim, completamente. Ele, na Praesp, elas usam vários tipos de aparelho, principalmente na aulinha de educação física, por exemplo. Usam tanta coisa interessante que a gente fica olhando assim, eu falo, nossa, que interessante aquilo, sabe? Tem um tipo de andador específico, sabe? Então, eles tentam muitas coisas com as crianças. Incluem mais, eu acho que tem uma inclusão maior. A criança com deficiência mais severa, que nem o meu filho é paralisia cerebral, então é bem severo. O quadro motor dele é bem comprometido. Então, lá a gente percebe isso. Tem as festinhas de fim de ano, é muito legal. Eu falo sempre que lá eles tiram leite de pedra, sabe? Porque a equipe, tudo que eles fazem para tipo, incluir todas as crianças na dancinha
Então, isso é muito legal. Dentro da escola bacana. você consegue ver essa inclusão. Muito, sim. Isso é muito bacana, isso é muito bacana, né? Porque essa seria, a gente fala que esse é o cenário que a gente sonha, né? Que Sim. todos os estados, todas as cidades tenham esse cenário dessa inclusão. Mas a gente sabe também, Lina, que fora essa rede de apoio que já é garantida pelo governo aqui no Brasil, que é um direito do seu filho, fora essa rede de apoio, uma mãe receber um diagnóstico de um filho com uma necessidade especial, seja ela até paralisia, ou seja TEA, autismo, síndrome de Down, ou qualquer outra necessidade, é meio que assustador, por conta exatamente desse processo de você buscar pessoas que atendam essas crianças com facilidade, porque esse caminho inicial de um pai que recebe um diagnóstico de um filho com necessidade especial é um caminho dolorido, não é? No começo do Raulzinho, é um caminho que é dolorido aqui, sem essa... Sim, e frustrante também. Frustra muito, porque... Conta pra gente um pouquinho desse início de quando você começou a correr nesse caminho, que hoje você já é uma mãe que tá aqui ajudando outras mães. Sim. Mas lá no começo, você se sentia sozinha? Muito, muito. Inclusive, assim, até hoje em dia, eu e meu marido, a gente tem muito essa sensação, porque a gente é rede de apoio um do outro, né? Quando eu e meu marido, por exemplo, a gente quer sair junto, fazer alguma coisa juntos, aí a gente pede alguma pessoa que fique com o Raulzinho, sei lá, por 3 horinhas, que seja. Mas quando é questão de saúde mesmo, a gente nunca conseguiu contar com ninguém, porque como o Raul, ele é uma criança grave, então ele dá trabalho. Aí, quando é relacionado à saúde dele, a gente não consegue, quando tem as internações mesmo. É sempre eu e meu marido, a gente não consegue uma terceira pessoa para poder revezar, para a gente poder descansar, entende? Então, não tem uma rede de apoio. Não, para necessidade mesmo não tem isso, porque é muito difícil ficar com ele, cuidar dele, é muito difícil. Então, a gente nunca teve isso, sabe? Aí, no início, foi muito mais difícil, porque a gente precisou muito mais. Hoje em dia, a gente já se adaptou, a gente se adapta às situações, né? Que o Raul cada tempo tá de um jeito diferente. Tem semana que ele dorme, tem semana que ele não dorme à noite, ele acorda a noite inteira. Então, ele é uma caixinha de surpresa, assim, sabe? Todo filho, eu vou dizer que você se encontra. Uma caixinha. A Gabi tá grávida, ela só tá ouvindo, mas eu... Cada semana é uma eu coisa tenho um diferente. jeito. Eu vou dizer, então, assim, que... todos os filhos, não só o Raulzinho. O Raulzinho, do seu modo, ele veio ao mundo de um modo mais especial, mas ele ainda é um filho também, como todos os outros, uma caixinha de surpresa. E aí, no início, a gente nem entendia o diagnóstico, porque faltou isso também, faltou, acho que a parte humana, sabe? É isso que eu ia te dos perguntar, profissionais. como foi receber esse diagnóstico, né? Porque não é muito explicado, né? Tipo assim, olha, seu filho tem isso, nada explicado. Não é. A médica falou pra gente o termo totalmente... técnico, né? Sim, que nem ela falou, seu filho sofreu uma anóxia fetal. Eu não sabia o que era isso. E também eu não tinha como pesquisar. A gente não pensou nisso, sabe? Eu não pensei nisso. Até a gente estava focado... Você recebe um laudo e... aí ela falava, eu perguntava que a equipe, onde ele ficou internado, né? Ele ficou 35 dias internado quando nasceu. Uhum. E foi tudo no parto, foi tudo muito rápido. Aí ele logo convulsionou, então ele ficou entubado bastante tempo. E aí a equipe já começava a falar pra mim, você é muito quietinha, mãezinha. Elas falavam, você precisa questionar, perguntar sobre o Raul. Por que ele só fica com a cabecinha virada para um lado e o olhinho sempre pra cima? E sempre a cabeça virada para um lado só. E até hoje ele tem esse padrão dele, é assim. Embora ele se mexa muito, ele é muito ativo hoje em dia, né? Aí elas falavam para eu perguntar sobre o Raul. Você tem que perguntar o que aconteceu com o seu filho. Aí eu falava assim, tá, vou perguntar. Eu perguntava para a médica responsável, né? E aí ela falava, ele teve uma anóxia fetal. Aí era o que eu falava pro meu marido anóxia fetal. Aí eu sabia que era grave, eu percebi que era grave porque ele foi reanimado, né? Ele ficou um tempo sem respirar. Quando falaram adrenalina, aí eu percebi que era grave, né? Eu associei, eu falei, não, a adrenalina é para ressuscitar a pessoa, então
Aí Alguma coisa tá acontecendo. né? Não deixaram eu ver ele. Enfim, eu fiquei sem ver ele uns 3 dias, né? Aí depois eu tive alta, ele não. Então foi outra saga, eu não conseguia me cuidar no hospital, porque eu ficava o dia inteiro no hospital. Então eu já não conseguia me cuidar. Foi bem traumático mesmo. Pra eu cuidar de mim, sabe? Porque eu não tive o resguardo, né? Então a médica viu a necessidade de me internar de novo. Tanto é que ela me internou de novo. Isso não acontece. Geralmente o filho fica, as mães têm alta, né? Mas aí passou, acho que 10 dias. A médica viu minha situação e aí falou, vou te internar de novo, você vai ficar aqui com seu filho. Aí ela arrumou um quarto da maternidade pra mim, porque lá eu tinha como tomar um banho, pelo menos, e eu dormia lá. Ela falou, só que também é uma internação, você não vai sair e também só seu marido que vem visitar. Eu falei, não, tudo bem. E aí eu fiquei com o Raul, porque daí ele saiu da UTI e ficou no quarto comigo, mas aí a gente ainda teve que ficar 35 dias. Porque ele não... Bastante tempo. Aí fiquei lá com ele no hospital. Eu já tava bem, né? Me recuperando na medida do possível. Mas ele precisou ficar, porque para aprender a mamar, ele não sugava. E aí teve o risco de fazer gastrostomia, a cirurgia, para vir para casa. Então a condição era essa: para ir para casa tinha que fazer a gastrostomia, porque eles não dão alta para criança sem se alimentar. O que é isso, gastrostomia? É a sonda enteral, coloca na barriguinha, né? Sim. Aí se alimenta por essa sonda. Isso. E eles ensinam tudo aí no hospital, como você vai cuidar dessa criança com esses equipamentos. Sim, no hospital não, mas aí eles já direcionaram a gente para o ambulatório, para as profissionais me ensinarem a cuidar. E aí essa parte foi bem tranquilo até. Mas ele precisava fazer essa cirurgia. Hoje em dia é um bottom. É tipo um botãozinho que ele tem na barriga. Hoje ele tá com a sonda. Ainda, sim. Ele não consegue se alimentar via oral. Aí é um botãozinho na barriga e por ali eu coloco o equipo e ele recebe dieta industrializada por ali, pela barriguinha. Mas aí a gente teve que assinar um termo porque meu marido quis que a gente tentasse alimentar ele em casa. E aí a gente assinou um termo pra darem alta pra ele. Porque a médica falou, não posso mais segurar o Raul aqui. Ele tem que fazer a cirurgia pra ir embora. E aí meu marido falou que queria tentar. Ele falou, vamos tentar alimentar ele em casa. Porque de repente ele não saiu desse ambiente de hospital. E a gente nem conhecia nosso filho. Porque eu não cuidei dele. Eu não cuidei dele. Ele foi ressuscitado e ficou na UTI, e ficou né? aos cuidados da equipe. Então, que nem essa parte do umbigo, cuidar, eu não cuidei de nada. Né? Aí meu marido falou, vamos tentar em casa, quem sabe no ambiente em casa ele não começa a sugar a mamadeira. Aí eu falei, tá bom. E aí a gente tentou por 1 ano, mas ele só perdia peso, tipo, ganhava gramas, muito pouco. E aí começou a ficar arriscado, porque ele entrou na desnutrição, começou a ficar bem arriscado. Aí a gente foi pedir a cirurgia, a gente falou, não tem jeito, ele suga muito pouco. Ele sugava, mas aí ele jogava muito, vomitava muito, foi bem traumático, assim, tentar alimentar ele. E a gente tentou por 1 ano. Aí ele fez a cirurgia. Aí começou a engordar e essa parte ficou ótima depois. Precisava, bom, né? da Precisava da cirurgia. Sim. E você falou que quando recebeu o laudo não foi muito bem explicado. Qual foi o momento que você se deu conta do que realmente o seu filho tinha? E você... Agora, como que vai cuidar dele? Com 6 meses. Com 6 meses de nascido. Aí ele foi encaminhado por uma neuro, que ela é assim, ela é um anjo. Até hoje a gente tem contato, ela é corredora também. Aí a gente já vai falar sobre esse corredor, as corredoras. Raulzinho é corredor também. A gente corre com ele. Então, aí essa neuro conversou com a gente assim muito abertamente, assim. Ela explicou, ela falou, o Raul, ele tem tetraparesia global. Espástica não evolutiva permanente. Então, nome comprido. Então, quando fala isso pra você, eu e meu marido, a gente sempre foi muito, assim, esclarecido mesmo. E, assim, a gente é muito sonhador, queria muitas coisas, tinha esperança em muitas coisas, não é isso. Mas a gente sempre foi muito realista também. Então, eu sempre vi que era grave, eu sempre achei que era grave. Sim. Entende? Era muito, assim, incomum tudo que acontecia com a gente. Então,
Aí, quando ela falou isso, ela perguntou se a gente queria saber mais sobre grau. Eles falam em um grau da paralisia. Então, até X, eu não vou falar agora, porque eu posso também estar falando errado, então não... Mas eu sei que até X é que a criança tem chances de andar e falar, por exemplo. Até socializar, já não tem mais. Então, aí ela falou, se vocês quiserem saber, eu falo pra vocês, a gente investiga mais isso e tal. Aí a gente não quis. Eu falei, não, o diagnóstico já... Ela falou, realmente o diagnóstico fala por si. E ele teve uma lesão na parte esquerda aqui abaixo, perto da nuca, né? E a tomografia sempre mostra. Então, ali morreu célula cerebral e não regenera. E aí, agora, ele tem essa condição e ele não tem uma evolução de reabilitação. Ele é manutenção. Então, tudo que faz para o Raul, até as cirurgias, é manutenção. Não é bem para reabilitar. Ele já operou o pé, por exemplo... O pé entortou de novo, porque a paralisia dele atrofia e entorta. Aí a mãozinha na parte de cima não, mas o pezinho dele entortou de novo, já operou. A perna, pé, tendões. Entende? É só pra ele não ter dor. Qualidade de vida. Quando começa a ter dor, aí a gente tem que operar. Ele operou o quadril também, por conta disso o fêmur desencaixou da bacia e sobe, né? E aí deu luxação, aí ele colocou placa, uns pinos. Tem outro quadril para fazer, já tem coluna para fazer, que é escoliose. Então, o cirurgião dele conversa com a gente e fala, vamos levando dessa maneira, vão dando qualidade de vida para o Raul, na medida do possível, porque quando chegar ao ponto de vir para a próxima cirurgia, é dolorido demais, a recuperação. Toda a cirurgia dele é um risco, porque tem plaqueta baixa, então... Ele tem que receber muito sangue e sangra muito também, tem muito sangramento. Então, toda a cirurgia dele tem muito risco. Aí o cirurgião sempre fala pra gente, não vamos ficar, deixa ele. Se ele tá sem dor, tá com o pé torto, tá bem torto, tá sem dor, deixa ele, sabe? E aí a doutora Dani, a Dani pegou e explicou pra gente bastante. Aí falou que falta oxigênio. Aí ela explicou certinho, falou, por mais que o Raul não tenha mais convulsão, que a gente veja, mas o cérebro dele tem uma intensa atividade epiletiforme, que ele tem epilepsia também. Então, ela falou, então tem que tomar os remédios, porque meu marido questionou muito tempo, questionou tomar os remédios, né? Que ele toma 3, que é tarja preta. E aí, meu marido falava, mas se ele não tem convulsão... Esses remédios que ele toma, todas essas necessidades que ele precisa, só uma curiosidade, tudo isso é garantido pelo governo ou é uma coisa que vocês investem? Não, os medicamentos a gente tem que comprar, porque o que o SUS fornece não causa o mesmo efeito. O Depaquene, por exemplo, vou falar do valproato de sódio, que é o Depaquene. Os do posto de saúde eu já dei pro Raul algumas vezes. E aí dá uma agitação nele. E o comprado já é diferente. Que nem o princípio ativo é o mesmo, sim, mas tem diferença. O Liorizal é a mesma coisa, que é o baclofeno, é relaxante muscular. Ele tem que tomar 3 vezes ao dia, por ser muito espástico. Tem outros, de outras marcas, outro laboratório, também não pode receber. Quando ele é internado, é o Liorizal que eles ofertam. Aí eu levo os do Raul, que é o baclofeno, aí eu tenho que explicar, eu tenho que pedir toda vez, eu tenho que praticamente implorar para dar o meu, porque o do hospital não faz efeito. Entendi. Então tem tudo isso. Então a gente tem que comprar os medicamentos. Aí fralda, frasco e equipo a gente consegue pela Prefeitura de Mauá, por uma liminar também. Você precisou entrar na justiça? Precisei entrar, pra conseguir. Sim. E a dieta também, a gente consegue pegar pelo estado, né, em São Paulo, mas também eles entregam parcial, então ele fica sem, acaba. Então sabe? Vocês precisam investir, tirar do bolso. Sim, aí a gente recebe doação, tem umas ONGs parceiras, lá em Ribeirão Pires mesmo, a gente faz umas trocas, eu consigo... O Raulzinho é seu único filho? É o único. Então, aí a dieta não é suficiente para o mês, mas ele recebe. É tudo bem burocrático, porque toda vez a gente tem que, sabe, tipo, dar entrada de novo em toda a papelada. Eu ia falar sobre isso, porque o meu pai
passou um tempo no hospital. Quando ele saiu, precisava montar um monte de coisa em casa para ele ficar dentro de casa, né? E aí eu fui num posto de saúde, expliquei a situação, eu fui lá com a carta do médico, tudo bonitinho, Sim. que eles já dão para você entrar com o SUS. E a moça falou assim pra mim, olha, você vai dar entrada, tal dia, tal hora, e só vai vir alguma coisa pra ele, se vier tudo, daqui um mês. Eu falei, mas daqui um mês já morreu e eu não vou precisar fazer mais nada. Exatamente. É muito legal. Assim. Por que eu te perguntei isso, Lina? Exatamente pra gente cair nessa da rede de apoio de novo. Sim. Isso. Quando eu falo isso, a necessidade da plataforma tá aí quando um advogado pode se cadastrar lá, dizendo que tem o conhecimento para ajudar essas pessoas, entende? É esse tipo de gente que a gente quer lá, cadastrando lá para que a gente possa fazer o marketing dessa plataforma. A gente precisa que essas pessoas estejam centralizadas num único nicho, num único lugar, para que fique fácil, para que encontre imagina, essas necessidades. Porque há 15 anos atrás, você tem uma plataforma onde você achasse um médico, um neuro, um advogado. Nossa. Imagina, como ia ser diferente? Maravilhoso. É exatamente essa a ideia de onde a gente quer chegar, tá, Lina? Tá. Essa dificuldade dessa rede de apoio mais externa, né? A gente não fala tanto da rede de apoio familiar, Sim. que a gente precisa construir. A gente está aqui com você exatamente para você mostrar para o nosso público, para o público entender o quanto uma pessoa que a gente tem muito amor, porque às vezes a pessoa escuta você fala tanto esses nomes tão difíceis e fala assim, nossa, né, por que a pessoa insiste? Né? Não é uma questão de insistência, é o amor, é a vida, é o que a gente tem, né, ali. E essa rede de apoio que se é construída é uma coisa muito acolhedora, é uma necessidade muito grande que essas pessoas têm. Faz muita diferença na vida. Faz toda a diferença na vida dessas pessoas. É isso que nós estamos falando, é isso que a gente está buscando construir com o Espaço Infinito e Além para todos vocês. Buscar essa rede de apoio para que a gente possa, né, Gabi, chegar... Fazer a diferença, né? Pelo menos fazer um pouquinho de diferença, né? Não só... Aqui, ajudar né? na qualidade de vida, porque somos pais, mas quem sou eu perto de uma neuro, toda a equipe que a gente precisa tanto. Eles precisam muito de tratamento, muito, e precisa de profissional qualificado para atender a necessidade de cada criança, porque quando fala assim, globalizam muito, né? É autista? Tá bom, então vamos atender 10 autistas hoje. Mas cada autista... É um autista. É diferente. É um indivíduo especial, sim. Então não dá para atender igual todos. Não dá para achar... com a necessidade especial. A gente fala dessa necessidade, cada indivíduo é um indivíduo. Não generalizando, mas a gente vai pensar que a gente está falando de pessoas típicas, as pessoas típicas todos são diferentes. Sim. No nosso mundinho de superpoderes, que a gente vai falar assim, que essas, né, são pessoas que a gente insiste porque elas têm aquele superpoder nosso, né? Elas também têm superpoderes diferentes e são pessoas diferentes e que precisam de um cuidado diferente, né? Independente de ser paralisia cerebral, síndrome de Down, autista, um TDAH mais severo, ou até leve, gente. A gente está falando que todo mundo precisa dessa rede de apoio. Sim. E principalmente se tem esses direitos, precisa na rede de apoio com esses direitos garantidos para que possam ser localizados essas pessoas que sabem fazer isso. A gente fala de todo o segmento, a gente não está falando só do segmento da área de saúde, Lina. A rede de apoio é gigante. A gente acabou de falar de transporte, que precisa de um transporte especializado. A gente falou de um advogado, que ela se tivesse na rede de apoio dela, o advogado. A gente está falando de um neuro especializado, um neuropediatra, um neurologista, né? A gente já fala de dentista. Quando a gente estava aqui no offline, a Alina comentou também que é muito difícil também encontrar um dentista que possa atender as necessidades. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma gama de um mundo que pode estar todo mundo ali, nesse espaço, para que é um espaço infinito e além. É por isso que a gente chegou nesse nome aí, né? Mas de uma rede de apoio que possa chegar e atender. E a gente sabe que existem muitas pessoas capacitadas, né? Só precisam se encontrar. Só precisa se encontrar. É isso. Porque existe muito. E muitas pessoas querendo ajudar. Cada dia mais a gente vê pelo número de
cursos e faculdades, quando a gente pesquisa, que a gente trabalha dentro desse meio da educação, eu estou há 22 anos na educação, e quanto mais eu vejo, mais cursos de necessidades a gente vê nessa educação. E tem muita gente que tem a certificação e às vezes está trabalhando com outra coisa, que nem você falou, uma coisa que eu achei bastante interessante, que eu conheço bastante gente que tem essa certificação, de pessoas que você precisa para ir para o hospital junto com você, às vezes para ficar com o Raulzinho, enquanto ela, o marido... uma cuidadora uma mesmo, cuidadora. né? Sim. E eu conheço muita gente que se certificou em educação especial e conhece, às vezes, como fazer Para acompanhar, para né? acompanhar, sabe, receber as indicações dos pais que já estão ali, para ser um acompanhante ali de educador especial, de estar ali com o Raulzinho no dia que precisa no hospital, para o pai e a mãe poderem revezar. Eu conheço tanto, mas estão tão espalhados, sabe, que às vezes quando a pessoa fala, ai, mas eu lembro de alguém, mas a gente não consegue guardar isso. Porque agora, se todo mundo, que nem você falou, a gente centraliza essa necessidade, a gente constrói essa rede de apoio grande, que não é só para você, mas você mesmo falou que tem muitas crianças que precisam desse apoio. Na própria Abraesp, você falou que você sente que as mães muitas vezes estão muito perdidas, né? Muito lá. É porque lá tem o espaço de mães, e aí eu participei por um tempo. A Abraesp recebe crianças de Diadema, São Caetano, Santo André. Então, muitas mães vão junto com o transporte e ficam lá porque não compensa voltar para Diadema e depois voltar para buscar a criança. Então, elas ficam lá. E tem um espaço lá para as mães, para ficarem lá, né? Um café, tem um sofá, tem uma sala lá bacana para as mães. E aí a gente conversa muito sobre tudo isso, né? Essa necessidade. Então, lá tem mães que... A maioria dos pais foram trabalhar... É muito por indicação, né? Que acontece essa demanda, né? E os pais foram trabalhar informal, né? Autônomo, porque... Para poder ajudar melhor as mães. Que não tem uma terceira pessoa para acompanhar... E precisa muito, principalmente as mães que dependem do transporte público. Uhum. Se é uma mãe que está com uma criança autista, e aquelas crianças que hiperativismo, então elas precisam de uma pessoa junto e não tem. E aí, muitas vezes, alguns pais, né, fazem esse papel, não são todos. Tem os pais que abandonam, né? Tem os pais que abandonam. A gente já é uma estatística, é até uma pauta para as mães sozinhas, para cima e para baixo. Mas realmente... Aí, que nem no caso, o meu marido mesmo, a firma mandou embora por falta. E por ele estar foi realmente quando o Raul nasceu. Quando o Raul nasceu, eu não tinha quem me levasse, me buscasse, né? Eu ia de manhã, voltava à noite para casa, eu não podia dormir no hospital, até quando eu não podia ainda, né? E aí, meu marido falava, eu vou levar você, não tenho o que fazer. E aí, faltava, a firma mandou ele embora, ele tinha outro ofício. E aí, foi trabalhar de outra maneira e tá até hoje, inclusive... porque a maioria dos pais fazem. Ele falou, vou trabalhar perto, porque pra me ajudar com o Raul, porque o Raul tá com 40 quilos. E aí, ele além de ser grandão, fortão, ele faz força. Ele não é aquela criança com o corpinho, pesa, né? Ele faz muita força com a gente. Tipo, eu tento pôr ele aqui, ele faz força ao contrário. Então, aí você fica todo torto tentando ajeitar ele e ele faz muita força com a gente. Ele é forte demais. Então, aí meu marido falou, vou trabalhar dessa maneira pra poder te ajudar, pra gente poder se ajudar, entendeu? Tem muito isso também. Lá na escolinha tem muitas mães que estão sozinhas, sabe? Você ainda tem seu marido, né? Mas tem mães que não tem. Esse é um papo para um outro podcast, mas aí é que a gente vê como nós mulheres somos fortes, né, gente? Muito. Isso é para deixar bem claro. Muito. Não porque seja feminista, mas sou. Mas para deixar bem claro que a mãe não tem como fugir. A maioria das mães não tem como fugir, mesmo que ela queira. O pai até foge. A mãe não tem escolha. Ela não, eu quero falar, mesmo que ela queira, não tem escolha. É ela. É ela e é ela. É que nem quando falam o termo guerreira, né? Que eu não gosto. Eu também não. Aí, você é guerreira. Eu falo, não, eu sou sobrecarregada. Romantizaram tanto essa sobrecarga. É o meu dever, que eu sou só uma mãe. Eu não gosto que diferencia. Eu não curto muito isso.
Fala, eu sou a mãe dele, e a necessidade dele é essa. Entende? Não tem como ser diferente, né? Não tem como ser diferente, não tem outra escolha. Eu tenho que cuidar. O filho dela é esse. A demanda é essa. Ele exige muito. Então, Sim. a gente tem que nem a gente fala, é a gente que se encaixa na necessidade dele. Lá em casa não tem essa. Eu vou corrigir o Raul. Não, o Raul espera. Não, ele não espera. Infelizmente, ele não espera, ele surta, sabe? Ele dá os berros dele. Então, é a gente que tem que ir lá e servir ele. E fazer o que for melhor pra ele, porque ele precisa de conforto. Aí a gente sempre pensa assim, poxa, pra gente tá tão legal, a gente entende tudo, sabe esperar, tem paciência, né? Ele não controla isso. Então, é a gente tá ali pra servir ele. Sim. Não é? Por mais pesado que seja, É sobrecarga, como ela falou. É uma sobrecarga. É o fato da sobrecarga, mas é uma sobrecarga que eu até pensei aqui, como ela falou, uma rede de apoio que é o que a gente precisa construir, Precisa. né? Alivia. Talvez não tire 100% da sobrecarga Sim. dela, mas você pensa que qualquer coisa que vire Eu uma acho, ajuda, sim. é um Nossa. ponto a menos nessa Nossa, sobrecarga. Então, muito. por menor que seja isso, tipo, a dificuldade de procurar um advogado, um exemplo que não é uma pessoa que está lá no tato diário com o Raul. Uhum. Essa dificuldade de ser uma coisa que é menos na sua cabeça, de você ter que ficar se explicando para o advogado tudo a lei, para o advogado ter que pesquisar, não sei. Se você sabe aonde encontrar esse advogado, não tem que ficar, você me dá uma indicação, você me procura de não sei o quê. Já tem um sabe? lugar que Você eu sabe preciso de onde tá, ajuda. já é uma coisa a menos na cabeça dela. Sim. Uma pessoa que possa ajudar no dia que da saúde, precisa fazer exames, porque eu acho que ele tem que fazer exames com frequência, com né? frequência. Então, hoje vai fazer exame, aí de repente ela pode contratar uma pessoa para ajudar nesse dia, entendeu? Sim. Vou com fulana lá no hospital fazer o exame, né, de praxe do Raulzinho. Aí o marido pode se focar às vezes em outra coisa. No trabalho, muitas vezes, né? E vice-versa. Então, a gente está falando de coisas que às vezes as pessoas pensam, Gabi. No que eu posso ajudar a Lina? No que eu posso ajudar? No que eu posso ajudar essas pessoas neurodivergentes? A gente vai englobar aqui todos os processos de necessidades. Então, assim, no que eu posso ajudar? Naquilo que você for certificado e naquilo que você entende que você pode ajudar esse nicho de pessoas, você pode se cadastrar na plataforma. E não pense que o que você faz pode ser menos. Pelo contrário, às vezes, o pouco que você ajuda uma pessoa que tem uma necessidade ou uma família que está ali, é mais. Para eles, sempre é mais. É uma ajuda sempre a mais. Eu, inclusive, conheço fisioterapeutas que vão adorar essa ideia. Já pode mandar o link para todo mundo. Pode mandar o link para eles. Elas são ótimas e elas são bem engajadas em projeto social. Elas são ótimas. Tem uma galera muito boa, terapeuta ocupacional. A gente precisa também bastante ter, E deixar bem claro, né, que a plataforma tem um objetivo de fazer um marketing, né? Que é o marketing dessas pessoas. A gente não tem o objetivo de deixar a pessoa lá na plataforma e que ela se transforme numa plataforma de que mais uma coisa que se indica, sabe? Por indicação. Não, a gente quer realmente fazer uma plataforma e o marketing dessas pessoas, né? Lógico que elas estão ali naquela plataforma pelos benefícios que a plataforma vão trazer para elas vão lá conhecer como funciona, mas a gente não quer deixar essa plataforma parada, não. O que a gente quer é exatamente isso, criar o nosso canal de conversas necessárias para que as famílias que hoje, que nem você há 15 anos atrás, recebeu o diagnóstico do Raulzinho, hoje as famílias que estão chegando conheçam esse caminho que você abriu e está mostrando, ensinando as próximas mãezinhas aí a trabalharem, né? A terem mais facilidades ou não se perder tanto com coisas que às vezes lá no passado para você foi até desnecessária, que às vezes nem precisava, né? E correr atrás dos direitos também, porque mas muitas a gente não mães, sabe, né? A gente desiste. Eu já desisti de muitas coisas por causa da burocracia, por exemplo. Se tivesse uma plataforma como essa, a gente já sabe onde ir, com quem conversar e sabe que dali você vai ter a resposta. Sim. Né?
Mas a gente já desistiu de coisas assim pelo Raul, pela burocracia. Porque eu falei, não aguento mais esse processo. Processo mesmo, sabe? Eu falei, não quero mais porque eu não aguento mais. Porque muito achar exaustivo, né? É exaustivo. Você já porque tem uma demanda muito alta em pense casa. você, tudo que você precisa, você tem que precisar só por indicação. Porque para nós que somos típicos, a gente sai lá na rua, a gente vê a placa lá, cabeleireiro, dentista. Você entra e é atendido. Agora, pensa você ter um mundo de indicação. Só funciona por indicação, Gabi. Então, Sim. assim, você pensa como é exaustivo? Por mais que você faça o caderninho, né? Aquele calendário. Deixa eu anotar. Eu não tô precisando hoje. Mas mesmo pode ser que- assim, Mesmo é muito assim, você exaustivo. acaba esquecendo que tá ali. Então, é uma coisa exaustiva, né? É cansativo você ter que ficar toda hora. Eu vou guardar seu nome, porque vai que no futuro eu preciso. tem coisa que a gente pensa que é besteira, né? Falar assim, imagina, eu sou cabeleireiro, vou me cadastrar por quê? Mas tem uma necessidade muito Tem. grande, né? Exatamente. É o que eu tô falando. Aqui, a minha cabeça é um turbilhão, né? Todo mundo sabe que Vai aparecer nas ideias, né? Vai aparecer nas ideias. Eu sou bipolar, né? A gente comentou sobre isso num outro podcast. E o meu cérebro não para, sabe? Eu tenho altas habilidades também, que é uma outra comorbidade, que todo mundo acha que altas habilidades é luxo. Não, mas é uma comorbidade também. E minha cabeça não para. E conforme você estava falando, eu ficava imaginando assim, nossa, como a Lina estaria muito mais tranquila, né? se já existisse um lugar onde ela pudesse, lá no passado, né? Lógico, a rede de apoio não é aquela rede de apoio familiar, mas que está ali e que ela pode ter esses serviços próximos que facilitar a vida dela, né? Eu acho legal o que você falou agora. Você falou assim, eu sou bipolar. A plataforma está sendo criada por pessoas que são neurodivergentes. Então, são pessoas que passam, lógico que assim, cada um na sua dificuldade. Tudo começou exatamente por causa disso, da neurodivergência. Né? Por causa dessas necessidades. Então, assim, eu só fui descobrir a minha neurodivergência na faculdade. Ainda não temos um laudo completo, ainda vamos fazer. Mas, assim, uma que me esclareceu muito, eu fui descobrir na faculdade. E, poxa, eu olhei e consegui entender muita coisa. A Cibele, ela descobriu não faz tanto tempo, né? Não, faz uns 4 anos. Uns 4 anos, 3, mais ou menos, né? E, poxa, agora a gente tá facilitando a vida para que outras pessoas que passam por tudo isso que nós passamos possa ser um pouco mais tranquila de... Eu passei um caminho bem complexo, porque para você entender que a gente tá falando, ela tá meio que viajando, né? Na verdade, assim, eu tenho uma problemática que, na verdade, agora eu tô tratando, então tá bastante policiada, tô aprendendo a lidar com isso. Mas, como eu tenho altas habilidades, eu tenho um QI bem alto, eu trabalhava nas empresas, eu era contratada, por exemplo, para trabalhar numa empresa, eu passava no RH, nossa, é a funcionária que nós pedimos a Deus. Mas com o passar do tempo, eu me tornava uma funcionária tóxica, sabe? Porque as minhas necessidades, como às vezes eu queria tudo muito certinho, ou queria mudar alguma coisa, e eu não sabia lidar com as coisas que aconteciam dentro da empresa. Então, por exemplo, vinha uma demanda, você precisa corrigir tal coisa, você precisa criar um site para essa empresa. E a necessidade era criar um site. Eu fazia tudo isso. Só que daí, no meio do caminho, a empresa mudou de ideia. Ela não queria mais um site. Eu não conseguia aceitar essas coisas, sabe? Essas alterações. Então, eu acabava sendo aquela funcionária que ficava insistindo em alguma coisa, né? E a minha alta habilidade é tão forte que eu acabava assustando os demais colegas de trabalho, né? Porque as pessoas não estão preparadas para o diferente. Não. Né? Então, eu sou diferente. Então, assim, ela sabe tudo. Pra você ter ideia, eu já tive apelido de Google onde eu trabalhava, sabe? Ela é um Google. Porque qualquer coisa que você falava, tipo, eu sabia fazer. Meramente, pelo menos o básico, eu sabia fazer daquilo. E se caso eu desse uma lida ou uma estudada, aquilo se tornava mais forte pra mim. Eu aprendia. Então, todo mundo falava, não, ela sabe tudo, ela sabe tudo. E eu não sabia lidar com isso, Lina. Então, quando surgiam as demandas, eu sempre me oferecia em fazer. Só que eu não sabia que eu tava passando por cima das pessoas, às vezes, sabe? Você não tinha essa noção, né? Na verdade, eu achava que todo mundo era igual eu e as pessoas eram meio que preguiçosas, queriam esconder, ou não queriam ajudar, ou fingiam que não queriam saber, etc. E quando eu descobri que aquilo, então, era uma coisa minha. E não era todo mundo que era assim.
Pra mim foi um fardo que tirou das minhas costas, sabe? Que nem fala assim, pra que você quer saber um diagnóstico depois de tantos anos de vida? É super importante. Porque pra muito mim, eu tenho importante. 51 registros nas minhas carteiras. Sabe o que é 51 registros de carteira? Pra uma pessoa que tem 51 anos de idade e começou a trabalhar com 18. Então, quer dizer que em algumas empresas, nenhum ano eu cheguei a ficar. Mas eu cansei de ver empresas que eu entrei para trabalhar, resolvi a problemática da empresa, eu fui mandada embora e a empresa continua trabalhando com aquilo que eu ensinei, com aquilo que eu imputei. E eu ficava muito puta da vida, porque daí eu ficava criando histórias do tipo, eu fui demitida por causa disso, daquilo outro, porque a Lina não gostava de mim, porque fulano era aquilo, Sim. porque... As teorias, né? E eu ficava criando milhões de teorias na minha cabeça que às vezes não existiam. Não existiam de fato. E, na verdade, nunca ninguém soube aproveitar o meu conhecimento, nem aproveitar a minha criatividade, muito menos nenhuma empresa soube fazer isso. E foi aí que eu percebi, então, quando eu tive o diagnóstico, que eu precisava ensinar para os outros a como trabalhar comigo e tirar o melhor de mim, né? E como daí eu aprendi quem eu era, ficou muito mais fácil também para eu prestar um serviço para alguém. Sim. Porque agora eu sabia que não era todo mundo que pensava como eu pensava. Sim. E foi aí que começou a surgir a ideia, né? Eu comecei a estudar todo esse processo de altas habilidades, né? Dessa situação que eu vivia. E então eu fui fazer neuropsicologia, neuropsicopedagogia e comecei a estudar, né, no campo da educação. E foi isso que eu comecei a ver que existia uma grande necessidade de que empresas, por exemplo, o gestor de uma empresa saiba minimamente identificar que existe um diferente dentro da equipe. Isso. Que Inclusive, a gente postou um Reels na plataforma falando sobre isso. Que entendam as pessoas, né? E a linguagem também Ninguém mais tá falando, clara, faz falta. Que ninguém Sim. quer que entenda 100% uma pessoa, mas que saiba aprender que aquele é diferente, né? Que no mínimo pode chegar e falar assim, olha, você tem algum laudo, você prefere procurar um psicólogo, Sim, e também um psiquiatra aproveitar para a saber pessoa se da realmente melhor você forma. é diferente ou se você está vivendo um problema nesse momento, alguma coisa. A ideia é que as empresas saibam aproveitar, né? Do que ter essa grande rotatividade de funcionários. O que eu sempre escutei foi assim, nossa, mas você era a melhor funcionária que essa empresa já teve, por que será que eles te mandaram embora? As pessoas falavam. E no fundo eu não entendia, mas quando eu recebi meu laudo, eu falei assim, agora faz sentido. Agora faz sentido. Eu me colocando, como o meu psiquiatra fez, eu me colocar no lugar de uma pessoa típica, né? Recebendo as informações da forma que eu passava, convivendo comigo mesmo, né? Tentando... E eu falei, nossa, realmente, eu também teria difícil. medo. Nossa, é difícil, né? Que tóxico, que absurdo, né? Você aprender é justamente bom pra isso, né? Hoje Exatamente. consegue conviver com as demais pessoas e ajudar mais pessoas. E mais foi pessoas. aí que surgiu a ideia de ter essas coisas. Porque primeiro surgiu a ideia de que a gente trabalhasse com empresas que trabalhassem com neurodivergentes, né? A gente queria criar uma rede de empresas que estivesse a fim de conhecer esses treinamentos, que a gente dá também esse treinamento para as empresas para gestão, né? Primeiro surgiu essa ideia. E dentro dessa ideia, Lina, começou a surgir as pessoas falando, exatamente que nem esse grupo de mães que você falou. Eu preciso daquilo. Mas olha, eu tenho um filho com TDAH, eu não acho dentista, porque meu filho tem TDAH severo, e eu não acho um dentista. O dentista que eu achei disse que só se desse anestesia e não sei o quê. Só se sedar a criança para poder fazer a cárie. Eu não tô entendendo, será que isso é normal, não é normal? Quer dizer, eu também não sei, mas a questão é que essa mãezinha tava exatamente assim, que nem você falou. Que nem uma bola de ping-pong sendo Perdida, jogada né? pra lá e pra cá. É. E aí eu comecei a falar pra Gabi, eu falei assim, olha Gabi, mas que estranho, todo mundo reclama ou precisa de uma psicóloga eu quero uma psicóloga. Você conhece uma psicóloga que atende só criança com TDAH? Eu ficava assim... não, só empresa. Eu falei assim, Gabi, se a gente começar a juntar essas pessoas, porque num lugar só, é complicado a gente, né? Daí a gente tinha o site lá do espaço que a gente trabalhava. Aí eu falei, vou colocar lá no espaço, né, uma listinha, como se fosse uma lista mesmo, né? De pessoas que a gente conhece. Fono, neuropediatra, psicólogo e assim por diante. TO, vamos colocar aqui, né? Terapia ocupacional, os que a gente conhece, que estão no nosso círculo de amigos.
E aquilo começou, mas coloca eu também. Então a gente falou assim, bom, se a gente vai fazer para todo mundo, então vamos fazer uma coisa decente, né? Foi Que aí legal. que a gente resolveu criar. Então vamos fazer uma coisa do zero, montar esse projeto de uma forma bem encorpada e bem decente, para que esses profissionais sejam vistos também. Sim. Então, se a gente vai fazer um marketing, vamos criar um plano, vamos fazer isso, aquilo, e a gente resolveu. E a gente começou aí pelo Brasil procurar pessoas que estavam dispostas a se juntar com a nossa empresa e a transformar tudo isso, esse sonho vai crescer em realidade. muito, porque isso não tem, eu nunca E a ouvi gente falar. tem, aí a né? gente Não. começou com a parte digital, então a Muito gente bom. tem pessoas que estão ajudando a gente. Não é nada de graça, essas pessoas vão ganhar também, né? Lógico, pelo trabalho delas, elas vão ser reembolsadas por uma porcentagem desse trabalho, mas a gente conseguiu desenvolvedores que estão trabalhando para desenvolver essa plataforma. E para você ter ideia, um trabalha mora no Pará e outro no Rio de Janeiro. e outro no Rio de Janeiro. Esse que mora no Pará, inclusive, ele topou o projeto porque ele tem 2 filhos autistas. Que Os legal. filhos dele. O do Rio de Janeiro, ele acho que é solteiro, trabalha não no tenho HMU. certeza, mas ele já trabalha em outra Área hospitalar, né? área hospitalar. Ele tem o dia de folga dele, trabalha um dia sim, um dia não. E ele resolveu também nos ajudar nessa empreitada, entendeu? Então, são pessoas que acreditaram na ideia do projeto. Eles Sim. acreditaram que a gente pode montar isso e que isso pode se transformar numa rede grande, que eles podem ter aí o investimento deles de retorno garantido com o futuro e cada vez melhor, e a gente porque a gente não quer parar por aí. O que a gente quer, Lina, é transformar essas suas dificuldades em conversas necessárias de fato, Sim. como Sim. o transporte público. A gente tá aqui, ó, desde o começo do vídeo, tá? Não esqueça do transporte, que é obrigação do Raulzinho, mas a prefeitura pode bem ajudar fazer um transporte pro Raulzinho no meio da van, gente. E não só do Raulzinho, Não só né? do Raulzinho, não Tem tem só o muitas Raulzinho, os crianças. membros que são involuntários, nós temos muitas crianças, a maioria das crianças com inclusão, nesse tipo de necessidade, tem às vezes espasmos e precisam de um transporte. Não precisa necessariamente ser a van da prefeitura, a prefeitura pode ter às vezes um carro que Sim. possa levar o Raulzinho na parte, no banco de trás, no meio, sei lá. convênios, A Câmara né? fornece Convênio, tanto não. carro, um para cada vereador, né? tanto Verdade, carro. tem tanta a coisa. gente Poxa tá aqui, vida. vamos correr atrás disso também. É. Eu sei que quando a gente fala de brigar com política, a gente tá batendo a Nossa. cabeça às vezes na parede, né? Nossa. Mas- E vai ter um monte de É. hater aqui, ó, falando diabos complicado. aqui embaixo. A gente sabe disso. Mas só quem vive e quem pode falar isso é a Lina. Não é nosso chinelo, não é nosso direito de calçar, tá, gente? Exatamente. A gente tá aqui só para ajudar. Quem tá aqui falando que tem a dificuldade é Lina. Só ela pode vestir esse chinelinho. Então, por favor, vamos com calma. Inclusive, eu queria falar algo muito importante agora que veio na minha cabeça sobre a plataforma. Ter cuidadores mesmo. Pessoas que fazem o curso para cuidar de pessoas acamadas ou não, Sim, nossa, isso é para prestar esse importantíssimo. apoio. Meu marido, essa semana, falou para mim que queria ele queria anunciar para ele dar banho em meninos com deficiência. Ele tem essa vontade de ser voluntário para dar banho, porque a gente sabe como é dar banho numa criança grande, pesada, que faz Na força. plataforma pode Aí oferecer meu marido serviços falou. voluntários, pode ser Você vê não uma coisa, voluntários, mas da isso forma que é ela achar. terrível, porque E a as gente não mães não acha. conseguem. É que nem eu não consigo mais dar banho no Raul. Ele se joga Ele é grande, né? e ele Você- se movimenta muito, é É agitado. pesado. Então precisa do meu marido ali para dar o banho. Meu marido só falou: nossa, quantas crianças como o Raulzinho fica sem banho? Porque eles ficam sem banho. A gente pode Eles criar ficam. uma Gente, parte uma da parte de plataforma de voluntariado. voluntariado na plataforma. E na hora do sim. banho, aí a gente tava percebendo, porque a hora do banho para as crianças com deficiência é uma hora muito gostosa, é muito relaxante. É muito relaxante, Mas pra sabe? gente. Gente, É tá chega- falando de muito um bom. banho, hein? O banho, exato. Aí meu marido pensou nisso, ele falou, poxa, será que as mães aceitariam, as pessoas aceitariam? Eu falei assim, se é o desejo do seu coração, anuncia.
que você tá disponível, que você ajuda, Exatamente, a auxilia plataforma no vai ter banho, para dar banho. Vamos pedir para Vamos os fazer meninos um criar um voluntariado. espaço para voluntários. Porque eu vou te Como falar, uma os pais não categoria, né? fazem. Não precisa nem ser categoria, né? De pode voluntário. colocar A gente vê isso voluntariado. depois. Sabe por Sim. quê? É porque a gente percebe que os pais não fazem. Eles deixam muito isso pra mãe, Sim. sabe? Então, como a gente é acostumada a dar conta, e isso acontece muito comigo também. Essa frase eu adorei, É Lina. porque- Como a gente é acostumada a dar conta. Porque na minha família eu tenho Meu pessoas, Deus. eu tenho irmãs, eu tenho a minha mãe, eu tenho ali minha família. Mas o Raul não recebe visita no hospital, por exemplo, quando ele é internado. O Raulzinho já fez, acho que 7 cirurgias, fora as internações por pneumonia, broncopneumonia, bronquiolite, fora essas internações. Nem visita ele recebe, entende? Ele não recebe visita da família, entende? Então, é disso que eu tô falando. Precisa muito de uma pessoa. E se for qualificado, melhor ainda. Sim, com Não é? certeza. Se tiver uma pessoa Um qualificada. curso de cuidador. Aí meu marido tava falando dessa parte do banho, eu achei super interessante. Eu falei, se é desejo do seu coração, você anuncia. Quem sabe alguma Muito mãe legal. aceite. Só Porque, quem passa realmente pela dor que pode falar sobre as necessidades, né? porque é a Sim, gente que sim. faz, E porque a gente é foi incrível. condicionada a isso. Então a gente Sim. toma a frente. Ah, meu filho precisa de um banho, ele precisa. Vou lá fazer, porque vou ficar esperando por fulano, sabe? As pessoas vão, às vezes reclamam ou fazem na obrigação, não fazem muito de coração. Sim. Entende? E a gente sente isso também, que nem eu falo muito isso pro meu marido. Eu falo, eu prefiro que seja eu e você, porque a gente sabe que aqui é coração, do que vir Do uma que vir pessoa outra pessoa. na obrigação, entende? Aí eu não sei como vai tratar ele. E que nem eu falo pelo meu filho, ele entende tudo, sabe? Ele Sim. não fala, ele não anda, mas tudo ele entende. E ele resmunga muito. Então, todo tipo de... Ele tem vários Ele é resmungos. adolescente. E a Resmunga gente mesmo. entende. E a gente Sim. entende os resmungos dele. Então, eu falo, já pensou uma pessoa aqui tratando ele na obrigação e ele percebendo isso? Ô, Lina, Sabe? Você falou bastante sobre a sobrecarga e sobre você e seu marido, né? Como que vocês acabam revezando, né? Pra Reveza poder pra cuidar do tudo. Raulzinho. Tem uma coisa que vocês revezam também. Que Sim. eu acho que é um escape, um alívio no meio disso tudo, que é a corrida. Exato, chegamos lá. Tem mais mães de neurodivergente lá nessa corrida? Não. Vocês Não. são os únicos. Sim. Sim. Você corre sempre, Lina? Sempre. Sempre. Eu e meu marido. Todos os eventos de corridas vocês Sim. participam com um Raulzinho. Com ele, alguns que têm uma estrutura boa. sim. Tem algumas corridas que não tem uma estrutura legal, que nem quando tem muita Você subida. passou a a gente correr não depois consegue. que ele nasceu ou você já corria antes? Depois, tem 9 anos que eu e meu marido... A gente era sedentário total. Total. Não fazia nada, né? Praticava esporte nenhum. Aí tem 9 anos que aí a gente resolveu começar a correr. Aí depois a gente foi nadar, foi pedalar. Aí hoje em dia a gente faz tudo um pouco. Ai, que E- delícia. Então e o a gente esporte faz reveza. parte da vida de vocês Sim, como pais. muito. E vocês inserem o Raulzinho dentro Sim. daqueles momentos que vocês É. podem pôr ele A gente reveza muito pra treinar, inclusive viajar pra correr. Que nem a gente não consegue passear juntos. O meu marido não tira férias. Tipo, a gente não tem férias pra falar assim, uma semana vamos viajar ali. A gente nunca fez isso. Então, não temos férias. Aí, a gente às vezes... Então, a gente sai com o Raul quando consegue, Uhum. mas a gente viaja pra correr. Nem eu fui pra Bahia, conheci a Bahia, mas eu fui pra correr. No Rio de Janeiro, cada ano é um lá em casa que vai. Então, esse ano é o meu ano. Então, em agosto tem meia maratona do Rio de Janeiro, por exemplo. Ano passado, meu marido foi. Eu fiquei com o Raul. Esse ano, eu que vou. Então, a gente reveza pra essas corridas. Aí, a gente viaja, mas pra correr. Fica sábado e domingo, volta pra casa. Que legal. Entendeu? E com o Raulzinho, aí a gente ganhou o triciclo adaptado. Porque a gente corria com o Raulzinho na cadeira de rodas. Ela não é adaptada pra velocidade. Então, ela trava a roda. E fica perigoso, porque ela fica instável. Pode tombar. Uhum. Mas a gente tentava correr com o Raul com a cadeira dele. E aí, a nossa equipe de corrida, eu participo de uma equipe de corrida em Mauá, Alcateia. Se quiser falar, pode A falar. Alcateia, a equipe da professora Adriana, maravilhosa. E eu tô com essa professora, tem 9 anos que eu treino com ela, né? E aí, eles são muito inclusivos, muito mesmo. E aí, eles viram essa necessidade, a gente sempre nas corridas com o Raulzinho. Aí fizeram um grupo à parte, a gente não Meu coração até sabia. aquece quando escuta isso. E o dia foi emocionante, porque foi na corridinha Asas pra Isabela, que inclusive
A Isa é uma garotinha com paralisia cerebral, acho que ela tem a idade do Raul. E é sempre para custear o tratamento dela no Chile, o Cuevas Medec, com aquela técnica. E ela é de Ribeirão Pires. Então, sempre os pais dela fazem corridinha, Asas para Isabela, para arrecadar o dinheiro para ela ir pro tratamento, reabilitação, lá no Chile. Então, a gente adora essas corridinhas. Eu acho que a gente tá no 6º ano que a gente vai. E a gente vai com o Raul. Ganhou Aí ele ganhou nesse dia. Aí o pessoal fez um grupo, um amigo nosso foi buscar em São José dos Campos o triciclo adaptado pro Raul. E com aquelas rodonas mesmo. Nossa, pra a corrida. felicidade dele também, né? Ele... Aí chamaram a gente no palco, a gente correu com o Raul, com a cadeira dele. Eles chamaram a gente no palco, assim, no final do evento. Eu falei, mas por que no palco? Aí a gente subiu lá em cima com o Raul. E aí anunciaram, trouxeram o triciclo, né? Não falaram que era pro Raul. Aí é muito lindo. E que legal isso que deram, né? A cadeira pro Raulzinho. Inclusive, a gente vai assistir um trechinho agora desse vídeo, desse momento tão especial, Vocês né? vão se emocionar, garanto. É lindo, lindo demais. É mais que um dia especial. Hoje a gente vai também dar asas pro Raulzinho. Tá? Então, Raul, a gente tem uma coisa legal pra você nesse momento. Essa cadeira é sua! Então aí a gente corre com ele, aí sempre que tem corridinha, esse ano a gente já fez, acho que 2 corridas com ele. E corre mesmo, porque ele gosta que corre, ele não gosta que caminha. Ele é elétrico, que corre. Ele gosta, ele é radical. Tem vários vídeos radical da gente correndo com ele nas corridas de rua, aí ele ganha o kit, fica todo feliz, porque ganha medalha. Sim. Legal, E é muito legal. legal. A gente vai pôr os trechinhos aí depois, no meio da conversa, vocês vão ver os trechinhos das medalhas do Raul. É uma válvula de escape, Que bom, o Lina, esporte que bom. salva muito e pra cabeça é muito bom. Acho que é uma coisa que a gente também pode falar, profissionais do esporte que queiram se inscrever na plataforma, criar Sim. uma área também, né? Não só para os neurodivergentes, para as mães, para os pais, porque realmente é uma rede de apoio e tem essa necessidade, né? Tem. O objetivo da plataforma é exatamente esse, criar Sim. uma grande rede de apoio. A gente não tá falando só de rede de apoio voluntária, né, gente? Que eu tô falando tudo. aqui, as pessoas falam assim, eu vou me cadastrar nessa plataforma e não vou ganhar dinheiro com isso. Gente, por favor, é o serviço de vocês. Coloquem, apareçam na rede de apoio. A parte voluntariada a gente cria lá na plataforma. Se você quiser ser voluntariado, no seu perfil você coloca. Se E não, pronto, também não tem e se problema. não tem Olha, eu sou problema. advogada, eu O quero im- prestar serviço, O eu sou médico. importante é que o seu trabalho com essas pessoas seja visto por essas pessoas, né? Só isso que a gente E quer que fazer. tenham Só uma isso linguagem clara também, porque isso Sim. faz muita falta. A gente Isso é entender importante. a linguagem ser Isso, clara. é. Só A o pessoa fato se de já estar na entender. Isso faz plataforma falta. já é uma linguagem de dizer que trabalha com pessoas especiais, o fato de estar cadastrado lá. Sim. Mas o legal é que sim, quando Cada essas pessoas, pessoa. quando se cadastrarem, deixar bem claro qual é o tipo de serviço que presta, para qual tipo de necessidade, né? Porque como são muitas necessidades diferenciadas, Sim. então se você atende só síndrome de Down, você pode colocar, se você atende só Sou autista, se você atende várias outras necessidades. Então, assim, é bem bacana, gente. Coloca lá, né? Não pensa que esse mundo é pequeno, não. Que só É aqui enorme. no Brasil a gente tem em média aí de 18 milhões de pessoas que são neurodivergentes, tá, gente? É muita é um gente. É muita mundo gente. muito grande aí, tá? Então, a gente tem que localizar todas essas pessoas. Exatamente. Eu acho que a entrevista inteira
deu para mostrar muito bem a parte da necessidade, né, de como é encontrar os profissionais e também a solução, que a gente quer vir com essa solução para poder. E Lina, e também ficou bastante claro para várias mães, né? A Lina está aí disposta também se alguém precisar, né? A Lina para esclarecer muita coisa, dúvidas, né? Sobre o Raulzinho, sobre essas condições, ela também pode indicar e ajudar muita gente aí. É só perguntar aí embaixo, a gente transfere para a Lina ou, né? Sim. Tem como te localizar. As redes sociais, né? Sim. Qual que é a sua... o Instagram. Pelo Insta. Isso. Qual é? Thalina Trimmer, não é? Acho que é @LiCostaTrimmer. Acho que é isso mesmo. Mas a gente Trimmer. coloca aqui certinho o Instagram. Lina, eu só tenho a agradecer por esse podcast. Também. Mais uma vez você veio aqui e se disponibilizou. Eu já te conheço, né, do ano passado. Eu te conheci hoje, mas já tô encantada. Eu que agradeço, eu confio demais no projeto. Eu adorei o Naturalizar, eu achei muito legal, porque eu não conhecia esse universo, né? É muito novo isso pra mim, muito mesmo. E eu achei, assim, incrível o alcance. Sabe? Sim, teve um alcance muito grande, né, naquele episódio. Na minha equipe de corrida, os grupos de treinos, que a gente tem grupo de condicionamento físico, treino funcional. E, muito sei legal. Lá, no grupo são mais de 100 pessoas e todo mundo compartilhando. Aproveitar que ela falou do Naturalizar, né? Porque daí as pessoas ficam, quem é Naturalizar? Naturalizar é um outro podcast que a Gabi levou à frente, que é de empoderamento feminino. E a Lina, ela fez parte de um dos episódios. Assiste lá, gente. Vai lá. Bem legal. Bem legal. Foi bem legal. E aqui agora a Lina volta aqui podcast de novo, acreditando de novo no projeto. Né? Espero que a nossa ideia de projeto é esse. Ela acreditando de novo no nosso projeto. Eu adorei ser convidada de novo. E ainda mais com esse tema. É muito bom, porque ele é grande demais, né? A gente ficaria aqui, acho que... Horas, dias, muito tempo. Deixar. Exato. Agora a gente... Eu agradeço muito, é maravilhoso, gente. Eu chamo da minha rede de apoio do coração, né? Que legal. Nossa, né, Gabi? A gente quer construir... O mundo ideal, né, a gente sabe que ele não existe, né? No mundo de inclusão. A gente entende... o posicionamento de quem não é muito a favor, não etc. A gente entende isso. E tá melhorando. Mas nós somos a favor dessa inclusão e a gente quer deixar bem claro que a gente quer, com a ideia do projeto, minimizar. A gente sabe que não vai salvar muita gente, mas a gente quer minimizar o possível, né, da ajuda dentro de um diagnóstico de neurodivergência, seja ele qual for, né? A gente quer minimizar aí para essas famílias, trazer uma facilidade de centralizar esses profissionais dentro de um único espaço, né? Não ficarem largados aí na rede, porque eu sei que esses profissionais, eles tentam se divulgar de alguma forma e eles acabam chegando às famílias por indicação. Sim. E aí a nossa ideia é essa, mas muito obrigada, Lina. Gratidão imensa. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E a gente fofoca mais lá. Isso. E você que assistiu todo esse episódio, eu tenho certeza que muita coisa deve ter impactado, muita coisa deve ter aberto os olhos ou gerado até uma certa curiosidade. Então nos procure, entre no nosso Instagram, que é @espaço_infinito e além. Entre no nosso site, tá tudo aqui embaixo para vocês. Então é só você clicar que a gente tá aqui para conseguir minimizar e ajudar em todas as dificuldades que a gente tem. Exatamente, em todas as dificuldades. A gente só não vai te arrumar dinheiro. Depende. Se a pessoa se cadastrar e for muito procurado, vai que ele fica rico na plataforma. Não sei. Mas na plataforma a gente pode fazer você ganhar dinheiro. Mas dinheiro não. Dar dinheiro a gente não é banco ainda não. Ainda. Não vou falar nada, porque aqui no Brasil é tudo ainda. Ainda não somos banco, não. De repente, vai saber. Muito obrigada, gratidão, obrigada, e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!